o professor Marco Aurélio. Calma, começa de novo, Luciana, vai gravar. Não começou não, Marco? Agora sim, foi. Valendo. Agora sim, é oficial, né? Com a devida gravação. Então, gente, vamos começar mais uma sessão do Cine Debate, né? Eu sou Luziana Silva, professora do Departamento de Ciências Sociais, e juntamente com o professor Marco Aurélio e Pedro Nascimento, nós tocamos o projeto com a colaboração do professor da Escola Buriti, antropólogo Danilo Farias, e com o discente do curso de Antropologia, nosso querido bolsista Guilherme. Comumente, nas sessões do Cine Debate, nós projetávamos os filmes e, após a apresentação, teria uma convidada ou convidado para debater a produção. Nesse cenário de pandemia, a gente vai se adaptando à nova realidade. A gente lançou previamente o link do filme lá no Instagram, nas redes sociais, para que fosse assistido antes. É um filme de 1 hora e quase 20 minutos, é 1h19. Então, a ideia é a gente fazer o debate sobre o filme, né? A nossa convidada de hoje é a Jaciara Tabajara, antropóloga formada no CCAE, compõe a articulação de mulheres indígenas da Paraíba, é coordenadora de políticas públicas para as mulheres do município do Conde e também é responsável pela implantação do organismo de políticas públicas para as mulheres no mesmo município. Jaciara, é um prazer tê-la conosco, né? De antemão, já agradecemos a sua disponibilidade para debater o filme. E, a partir do seu olhar sobre ele, sobre esse filme, também partilhar um pouco da tua trajetória, das tuas lutas no feminismo indígena, né? E do teu saber também. O filme que você escolheu, eu achei maravilhoso. A gente já estava conversando um pouquinho antes, nos bastidores, né, sobre ele. Filme chamado As Hipermulheres, né? Esse filme ele é de 2012, mas ele faz parte de um projeto que é de 1986, né, que foi criado o projeto em 1986, que é o projeto Vivo nas Aldeias, o NVNA, e ele tem a direção do antropólogo Carlos Fausto, do cineasta Leonardo Setti e do indígena Tacumã Uicuru. Esse filme, quando eu estava assistindo, né, ele nos convida a pensar sobre a potência feminina, né, sobre o lugar da oralidade na manutenção da tradição, da memória, né? E essa tradição oral, ela nos remete a um mergulho nos múltiplos espaços de construção de imaginário, de saberes que orientam tanto as práticas como os processos de cura, né, como a gente percebeu em alguns momentos no filme, e também os distintos lugares de enunciação, né? Lembrando aqui de Canu, da mãe dela, e outras formas de ser e estar no mundo, né? As vozes dessas mulheres, elas ecoam com toda produção de vida mesmo, no meu olhar, né? E também eu vejo hoje como uma forma de resistência diante dessa persistência do paradigma da colonialidade, e continua engendrando um genocídio indígena no Brasil. Eu lembro que o ano passado, no primeiro fórum, a primeira marcha das mulheres indígenas, que ocorreu em Brasília, em agosto de 2019, junto com a Marcha das Margaridas, o protagonismo feminino na luta contra a ofensiva governamental do assalto ao território indígena quilombola foi fundamental. Então, no momento desse, em que uma crise sanitária da pandemia do Covid, ela passa a ser usada, né, no sentido de, como o próprio ministro disse, passar a boiada, então, debater uma produção fílmica do povo indígena, trazendo esse protagonismo da mulher, de fundamental importância, enquanto resistência, enquanto reafirmação de que esse povo continua na luta e que nós, na academia, reconhecemos que também somos partes para apoiar essa luta. Não tem o nosso lugar de fala, mas temos o nosso lugar de problematizar essas relações que continuam sendo de massacre do povo indígena. Eu acho que eu já falei muito. Vou passar agora a palavra para Jaciara Tabajara. Prazer, Jaciara, estar contigo. Primeiramente, agradecer o convite, né? É muito bom, mesmo que virtualmente, voltar para casa, estar em casa, né? Eu gosto demais, assim, foi uma realização, não foi fácil, mas concluir a graduação de antropologia, né? Dar um pouquinho de corpo e voz, Tabajara também,
nessa construção do saber científico, né? A gente se estranhar, né? Porque né, foi a mesma coisa quando eu assisti esse filme, Hipermulheres, a primeira vez, né? Eu ver elas diferente de nós, mulheres Tabajara, e daqui a pouco eu começar a sacar os gatilhos e as linhas que também moldam a nossa realidade. E eu não vou dizer aqui que existe a teoria generalizada, não estou trazendo nenhuma teoria geral, mas eu estou trazendo o lugar da mulher indígena enquanto protagonista da resistência, da perseverança, do nosso modo de ser. Eu acho que é uma estratégia que as mulheres traz, que eu tenho isso como uma referência muito viva. Hoje eu afirmo a minha identidade, sempre quando eu vou me apresentar, eu digo assim que o mundo, eu sou mais uma brasileira. No Brasil, eu sou uma nordestina. No Nordeste, eu sou uma paraibana. Na Paraíba, eu sou tabajara, aqui no Litoral Sul, né? E eu só sou quem eu sou, Jaci Tabajara, por conta de Maria Severo. Maria Severo foi essa mulher que ela transmitiu o saber e a memória dela para a família, e foi e é o combustível da nossa resistência hoje. É a nossa bandeira de afirmação de identidade. Então, a presença da voz feminina na minha vida sempre foi muito forte, né? E isso passa até também para os nossos companheiros aqui. Nós temos uma cidade em Conde com uma realidade de violência grande, né? Luziana bem colocou, eu estou como coordenadora de política pública para as mulheres. De acordo com os últimos dados do mapa da violência que foi publicado ainda em 2016, não tem uma segunda publicação. Nessa edição nós estamos na 4ª posição. Eu espero que quando haja uma nova publicação a gente saia, isso a nível nacional, com municípios a partir de 10 mil habitantes. Ou seja, nós somos uma cidade muito pequena numa estatística muito elevada, né? Uma posição que nos coloca num sinal de alerta muito grande para a condição da mulher na nossa cidade. E aí, eu quero aproveitar o dia de hoje, dia 15, eu já saudei os professores, antes da gente iniciar aqui a gravação, renovar aqui minha saudação, os parabéns, mas também, em nome de Ana, viu, Ana? Eu quero saudar hoje o Dia das Mulheres Rurais, né, nossas guerreiras trabalhadoras do campo, da floresta, das águas, né, que eu acho que tem muito a ver conosco e com o tema, com o título da obra que a gente está dialogando aqui, que são as hipermulheres. Eu acredito que as nossas guerreiras das águas, da terra, dos campos e da floresta são, sim, essas hipermulheres, né, em todo o sentido da palavra. A gente fica, assim, pensando, eu estou um pouquinho, assim, ainda refletindo as palavras de Ana, porque a minha realidade aqui, no Conde, nós somos um município que estamos com 3 aldeias indígenas, é um povo, né, o povo Tabajara, temos 3 aldeias indígenas e temos 3 quilombos. E mais de 10, na verdade são 13 assentamentos da reforma agrária. A gente vive um contexto muito tradicional de luta e disputa de território muito grande, né? De afirmação de identidade, onde nós precisamos estar realmente na prática de mãos dadas e unidos, né? Não apenas no discurso, porque os nossos inimigos em comum são muito fortes aqui dentro, viu, Ana? E a gente precisa estar se fortalecendo nessa resistência. E as mulheres têm tido esse papel de protagonista, assim como as hipermulheres do nosso, hoje, objeto, né, aqui de diálogo, da produção, nós também temos essa missão de passar, seja pela forma da musicalidade, porque é linda a questão da musicalidade, né? Você vê as mais velhas, né? A necessidade que elas têm de transmitir a importância do saber para as demais, para que não se perca. E eu acho que é isso, né? É isso que a gente tenta alimentar todos os dias. É que não retirem de nós somos, né? Porque existe a terra, existe o território
território que nós ocupamos, né? O território é aquilo que a gente faz tradicionalmente, né? A terra é materializada, o objeto da disputa e da ganância do não indígena, e do não indígena, quando eu falo assim, né, do capital em si, esse objeto de ganância desses poderes nas mãos erradas, para nós é diferente. A gente não quer a terra, porque ela não é um objeto que nós devemos possuí-la. Ela não nos pertence, é o oposto. Somos nós quem pertencemos a esse território, somos nós quem pertencemos a ela. Essa nossa relação tem que ser dialógica, não de superioridade. Nós, indígenas, nós, seres humanos, a gente não tem que ter esse sentimento da posse do direito de exploração do território. A gente tem o direito de viver da terra, né? E de ocupá-la tradicionalmente. E aí, nós temos essa produção, né? Essa questão do ocupar tradicionalmente o território, é essa produção do saber. Eu achei, assim, muito interessante para quem acompanhou. No filme, ele traz muitas questões do feminino, do sagrado feminino, dos tabus relacionados à condição feminina, né, que o pajé iria fazer a cura da nossa protagonista, mas não podia, né, porque ela estava menstruada, se ele fosse, ia fazer muito mal para ele, né, os tabus ainda, e isso é uma realidade muito comum, porque aqui na nossa comunidade ainda tem isso, né, a mulher menstruada não vai nem cortar o cabelo, como não deixa nem cortar o cabelo, a gente não pode fazer algumas coisas nos homens, porque eles não querem, a gente tá no... Ou seja, tem essa questão do tabu, tem a questão também da medicina tradicional, né, da cura, né, nosso povo a gente sabe se curar também, e da questão espiritual, quando a mãe dela diz, pode dizer que não, mas eu sei que foi espírito, foi coisa de olho aí, né, e a gente vê que realmente, no fim, ela passou por esse processo espiritual, esse processo de cura, né, que refletiu no corpo dela, e estava bem, participou do ritual, do grande ritual. E eu achei interessante a gente registrar isso, porque tem uma fala que vocês observam na conversa, que eles dizem assim, foi uma conversa com um homem que ele comentou da seguinte forma, os brancos sempre nos enganam, então quando a gente sai para fazer alguma apresentação, eu fiz o canto da mulher, coisa que dentro da comunidade jamais ele faria, né, porque é específico da mulher. Mas lá eu cantei, ele até faz o canto que cantou lá, né, e deu tudo certo. A gente faz qualquer coisa para eles, porque, então, a gente rompe com o paradigma do indígena bobo, né, do indígena incapaz de entender que ele também está sendo explorado, está sendo usado com outras intenções. A gente rompe com o paradigma da indígena submissa, da mulher submissa, né? E eu acho que esse filme traz o olhar para a gente enquanto protagonista, porque ele trouxe um roteiro de uma vida cotidiana, onde as mulheres no Alto Xingu, que o Alto Xingu ele sempre é representado mais pelos homens, você vê muito os homens, né? Então ele traz o dia a dia, né, os imponderáveis da vida real, do protagonismo da mulher no dia a dia, né? Delas aí na ponta da lança mesmo, né? Como as protagonistas do saber, as protagonistas da resistência, né? E, inclusive, elas vão lá e não tem isso, não, vai lá no homem mesmo, a gente rompe com aquele paradigma deixa eu ver, da passividade feminina, né? Ou seja, do relacionamento com o nu, uma produção que trouxe o nu, assim, de uma forma muito, muito, assim, não vou dizer poética, porque eu não gosto de romantizar o que é a tradição e a realidade, né, mas rompeu estigmas, o estigma da mulher, né, porque eu já tive uma mesa e, assim, o fetichismo com a mulher indígena, o lugar que colocam a mulher indígena é horrível, eu me senti muito mal no diálogo que eu participei. E, assim, eu vi que nessa produção a gente conseguiu trazer no dia a dia e a gente promoveu essa reflexão da condição da mulher indígena. A gente tem aqui alguns coletivos no povo tabajara de mulheres, né?
Nós temos moaras, nós temos niaras, e aí elas também produzem o canto, e a gente está também produzindo algumas canções. E eu me recordo, que quando a gente iniciou há 14 anos atrás, o povo Tabajara, esse resgate na nossa identidade, que dizia que o povo Tabajara tinha morrido, né? Acabaram-se os Tabajaras aqui. Então a gente veio, tirou o grito preso na garganta, que nós fomos silenciados no nosso território, né? Nós não abandonamos nosso território. Fechou o teu fone, Jaciara. Teu fone está fechado. Há muito tempo? Não, foi uma questão de segundos só. Ah, ótimo. E eu nem toquei, não sei por que que... Então, resgatando um pouquinho o diálogo, né? A gente teve justamente também na nossa comunidade a realidade das mulheres se preocupando em passar. Por isso que eu escolhi também esse filme, porque a gente conseguiu fazer um link com a realidade aqui. Nossa, né? De musical, o ninar para dormir. Ninar as crianças para dormir é um ato, né, tradicional indígena, e a gente reproduz, isso faz parte da nossa, do nosso dia a dia, né, a gente sempre, quem tem criança, o ninar, o cantar, a música, isso é algo muito tradicional nosso, indígena, e eu sei que nessa oportunidade, as mulheres usavam como estratégia de passar a memória. Então, não é apenas a música por si, é estratégia de sobrevivência, de resistência e da gente não se deixar perder na linha do tempo. Então, as mulheres, elas têm um papel fundamental nesse processo, né? São outras armas de guerra, né? As outras armas de guerra, né? Nós temos o homem na linha de frente do confronto, que quando se faz necessário físico, mas a gente também tem o outro campo de disputa, que eu acho que é o mais cruel de todos, que é a questão da língua e da memória, de quando nos tiram a nossa língua e quando nos tiram a nossa memória, né? Então, a gente ter estratégia de resistir nesses ataques é muito importante, e sobretudo quando a gente tem aí as mulheres nesse protagonismo. Talvez, por ela estar mais ligada nessa relação cotidiana, nós estarmos sempre nessa questão de coletividade, de produções coletivas, né? O que não é muito... Eu não vou dizer que isso é um ato generalizado dos 305 povos do Brasil, né? Porque a gente tem uma realidade diversa. Nós somos, né, cada comunidade tem a sua realidade, mas é uma coisa comum nos coletivos de mulheres, principalmente nos coletivos de mulheres indígenas, né, essas estratégias de atividades em grupo, e de lá, nesses momentos, a gente está compartilhando nosso saber, e enquanto estratégia de resistência. Eu não sei, professor, como é que está o meu tempo, né, do nosso diálogo aí. Pode ficar tranquila, a gente combinou que seria em torno de 25 minutos, 30 minutos, você ainda tem mais 15. Tá. Fica tranquila. Pronto. Porque eu estava querendo trazer um pouquinho da reflexão, que quando recebi o convite, né, pelo professor Marco Aurélio, aí ele fez, vamos falar sobre o feminismo, né, o que seria esse feminismo indígena? Aí eu fiquei assim, é estreito, é um lugar estreito de fala, né, mas eu vou contar um pouquinho do que eu tenho como experiência enquanto mulher indígena tabajara, enquanto Jaci Tabajara nessa história toda. Vamos lá. Em 2015, nós tivemos um encontro das mulheres indígenas do Nordeste no Ceará. Desse encontro resultou a criação da AMIP, que é a Articulação das Mulheres Indígenas da Paraíba, que são mulheres indígenas tabajara e potiguara, e é composta por várias mulheres. Nós somos mulheres que estamos na área da educação, na área da saúde, fazemos parte de coletivos, e muitas de nós somos feministas do movimento feminista, movimento de mulheres, né? Porque eu acho que a gente vai refletir na escala. Primeiro, a gente teve a organização da condição da mulher.
A condição da mulher geral, aquela luta pelo trabalho, pelo direito do trabalho, ela era uma bandeira da mulher branca, que tinha condição de sair de casa e trabalhar. Não representava, então, a outra parcela das mulheres, né? Então, foi preciso acrescentar um S aí nesse feminismo e nessa questão de luta das mulheres, né? Ficou luta das mulheres, e aí foi necessário a gente levantar as bandeiras específicas de cada uma de nós, né? Então, por isso que a gente é necessário, embora mulheres de mãos dadas, necessário a gente erguer a causa das lésbicas, é necessário a gente erguer a causa das negras, a causa das indígenas que são lésbicas, das indígenas que são diversas. Nós somos diversas também dentro da nossa realidade indígena, né? Porque nós temos as indígenas que estão aldeadas, a gente ainda tem o conflito do aldeado, do desaldeado, a gente ainda tem que lutar contra os estereótipos, né? As indígenas têm que lutar contra os estereótipos. Pronto, já me chamaram de negríndia. Eu digo, bom, não é nenhum, para mim não é nenhuma ofensa. Só porque o meu cabelo é cacheado, meu cabelo é de negro. Eu digo, não, meu cabelo é meu, eu sou indígena. Agora, sim, eu tenho, na minha realidade, no meu contexto, a mistura aqui de onde eu sou é quilombo com indígena, filho. Então, o sangue corre na veia aqui, é bem isso, eu até gostei, tá? Mas se a gente comparar o latrocínio que houve no Brasil, na invasão, porque a gente disse que foi latrocínio, né, que foi roubo seguido de morte, né? Não teve descobrimento, não teve nada disso, foi latrocínio que houve aqui no Brasil. Então, a gente tem essa relação de experiências com vários povos desde essa época. Então, é normal que nossos estereótipos, nossas características sejam diversas. Até porque nós não éramos um. Pindorama, ela era composta de diversas nações, né? Então, até quando eles chegaram, nós já sempre fomos diversos aqui em Pindorama. Então, a gente tem essa necessidade de acrescentar os S's. E a palavra feminismo, ela carrega muito estereótipo. Dentro do próprio universo indígena, a gente tem mulheres de grandes referências que até algum tempo atrás não abarcavam esse termo. A própria Sônia Guajajara, há algum tempo, essa expressão feminista não faz parte do vocabulário dela, né? Mas ela é uma mulher à frente do tempo dela, uma mulher que está ali no protagonismo da causa indígena, e também no protagonismo enquanto a representatividade da mulher, né, do lugar de fala da mulher, porque a gente tem uma luta que ela é quase que hegemonicamente de homens, mas a principal liderança, a liderança mais forte, mais conhecida é uma mulher, é a Soninha Guajajara, né, todo mundo ouviu falar de Soninha, conhece a potência que é a Soninha Guajajara, e, consequentemente, muitas outras mulheres. Hoje, a gente já pode perceber no discurso da Soninha, que ela descreve o feminismo. Ela diz, eu sou uma mulher que eu luto pela igualdade entre homens e mulheres, né? Sou contra qualquer violência, qualquer ato que diminua a condição da mulher. Ou seja, é exatamente o que a gente afirma. Eu não tenho nenhum constrangimento. Eu digo, eu sou feminista porque eu faço parte dessa frente. Eu sou tabajara, eu sou mulher indígena, né? Mas essa é a minha expressão e meu lugar de fala. Porque, além de eu ter a minha condição de mulher indígena, eu faço parte de uma sociedade extremamente machista. Então, eu tenho um movimento dentro da minha comunidade, e eu tenho um movimento no mundo ao qual, né, na sociedade geral, a qual a gente está inserida. Né? E nessa sociedade geral onde a gente está inserida, a gente precisa, acho que há necessidade, a gente precisa, sim, abraçar a pauta das mulheres, senão a gente vai ser contra nós mesmas, né? E então, eu sempre afirmo de forma muito tranquila, e eu quero quebrar os estereótipos e os tabus, estigmas em cima da palavra feminista, né? Que demonizam, inclusive, né? A igreja demoniza. Eu digo, eu sou cristã, mas eu sou feminista. E eu respeito, né? Eu respeito o lugar de todas as outras companheiras, de todas as outras mulheres, né? Eu respeito os seus direitos, e eu luto pela autonomia das mulheres sobre os nossos corpos, né? E aí, eu acho que isso é uma luta que ela acaba chegando dentro da comunidade e da realidade indígena. Nós tivemos um exemplo no filme em que as mulheres têm um lugar muito bem posto dentro daquela comunidade, mas provavelmente não é a realidade em outras situações, né, em outras comunidades.
Inclusive aqui com a gente mesmo, apesar de nós mulheres tabajaras sermos mulheres que nos colocamos, que nos posicionamos contra, mas já tivemos diversas situações de violência contra as mulheres, né? De questões de violência de gênero. E nós temos uma diversidade de gênero dentro do nosso povo. Ou seja, é uma luta que faz parte da nossa realidade cotidiana, né? É uma bandeira que a gente precisa erguer e ir para a luta, para a defesa. Então, ano passado, como a professora Luziana até comentou, foi que tivemos a primeira marcha das mulheres indígenas. Ou seja, a gente tem uma onda muito recente dessa organização das mulheres, enquanto mulheres, trazendo dentro do movimento indígena a pauta e a condição da mulher, se unificando, de fato, a questão das mulheres num contexto mais generalizado, né? Até porque a gente tinha uma certa sororidade, uma certa empatia por parte do movimento feminista em geral, mas a gente não era expressivo, não tínhamos uma quantidade expressiva desse movimento. A realidade é essa, né? Nós éramos muito poucas indígenas dentro desse movimento geral, dos movimentos feministas. Então, por nós termos uma demanda muito específica, e aí eu acho que o filme Hipermulheres traz bem claramente o papel de uma mulher indígena dentro de uma comunidade, né? A importância da gente valorizar o feminino, né? Pelo potencial que nós temos de luta e de resistência, de memória, etc., né? Que a gente precisa estar fortalecendo também nossa organização enquanto mulheres indígenas. E se colocando à disposição das outras parentas que necessitem, porque muitas vezes a gente precisa também romper com algumas questões tradicionais, né? Alguns locais tradicionais da mulher, porque a gente sabe que existem os locais construídos tradicional e socialmente, que pode ser que, embora seja há alguns anos, mas que não seja sadio para as mulheres. E se for necessário rever, nós mulheres indígenas devemos rever esse local de estar e de ser e de fazer, que não seja sadio para a gente, se vocês estão me entendendo, né? Então, se for necessário que esse movimento ele ganhe mais força dentro da nossa realidade diversa, né? 305 povos, 280 línguas, fora os povos isolados, eu acho que é o caminho que está se iniciando, né? Não vou eu afirmar que existe o feminismo indígena, mas eu afirmo que tem indígenas que são feministas e tem coletivos de mulheres se organizando para isso, né? Para essa luta, para esse local de fortalecer e de trazer a gente da retaguarda para a linha de frente, né? Que é o lugar que a gente sempre esteve, na verdade. Então é isso. Quero agradecer aqui, me colocar aberta para a gente dialogar. Muito obrigada, Jaciara. Muitas questões você trouxe para nós. Eu vou abrir para o debate, mas antes de abrir para o debate, eu vou colocar uma questão para ti, se vocês me permitem. E aí, depois, a gente está passando para a próxima pessoa. Quem quiser ir colocando no chat, se inscrever, tá? Já fica à vontade. E como somos poucas e poucos, a gente pode abrir o microfone para fazer a pergunta, se vocês se sentirem à vontade. Quem não se sentir à vontade pode usar o chat. Pensando um pouco na parte final da tua fala, Jaciara, quando você fala do feminismo indígena, na carta da primeira marcha, inclusive, existe uma fala justamente que tangencia esse distanciamento entre essa percepção de feminismo e a luta das mulheres indígenas. E aí eu queria te ouvir mais um pouco sobre como é que você pensa essa virada de perspectiva de organização dessas mulheres, como é um movimento recente, né, o que tem impulsionado essa organização dessas mulheres. Foi muito emocionante aquele vídeo em que as mulheres vão invadindo lá o Senado em Brasília, e assim, eu fiquei muito arrepiada, e os povos indígenas, eles sempre lutaram, as mulheres sempre lutaram, né, diferentemente da história que foi contada, a história para Boi Dormir, que foi contada para a gente, né, em torno desse latrocínio, como você bem falou. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Gente, eu vou precisar de só me ausentar assim, um segundo, porque eu vou precisar de um minuto,
respondiam aqui por uma questão de criança. A gente entende, viu, Luziana? Sou mames também. Eu acho que se tiver mais alguma questão, pode ir sendo colocada, que aí eu respondo quando Luziana voltar, né? Eu vou aproveitar o que então. ela colocou. Vou aproveitar e fazer um comentário também. Eu gostei muito de te ouvir falar, Jaciara, e como eu disse antes, assim, fico agradecido pela sugestão do filme, que me deu a oportunidade de ver, que era um filme que eu sempre ouvia falar e não tinha visto, e realmente é muito bonito, assim, muito tocante, né? E traz várias coisas para pensar, e a tua fala foi muito legal, e é bom te ouvir desse lugar de alguém que está posicionada nesse campo e fazendo essa reflexão, aceitando essa provocação do Marco Aurélio, né, para falar sobre o feminismo indígena, que eu achei super bom. Então, não tem... O que eu queria... Fiquei pensando, um comentário que você fez que eu achei super interessante sobre o filme, que eu acho que é uma das coisas que mais me tocou quando eu vi o filme, das muitas coisas que ele diz, é isso de... ele questiona esse que se chama esse paradigma, esse estereótipo que se tem em relação às mulheres, de uma forma geral, como da passividade das mulheres, né? E da forma como elas são representadas no filme, tudo que elas não são é passivas. E sempre tem essa ideia de... É uma forma de controle das mulheres, isso de tratá-las como perigosas, né? Então, nessa questão, tu fecha só o teu microfone, Lu, por favor. Desculpa, gente. Certo. Essa coisa do perigo, né? Você deu o exemplo da menstruação, né? E a gente, na antropologia, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre a questão da pureza e do perigo, e a gente poderia pensar dessa forma como uma forma de dizer, né? Então, essa mulher é perigosa, né, nesse caso. E acho que são várias estratégias para deixar essas mulheres em determinados lugares mesmo. E fico pensando que o lugar de uma mulher como tu tá hoje na política, né, fazendo, desafiando, deve existir muito isso, né, de tentativas de silenciar as mulheres com esse argumento, né, do perigo. Quantas mulheres não já foram internadas, né, em manicômios porque queriam cortar o cabelo, ou porque queriam usar determinadas roupas, ou porque não queriam casar com o marido que estava destinado para elas, alguma coisa desse tipo. Aí é um comentário mas também queria, se tu sentir à vontade para falar um pouco desse lugar que tu diz que não é exatamente que são dos coletivos de feminismo, né, indígena, e não exatamente de um feminismo identificado com contornos muito claros. Como é que tu vivencia, se tem experiências disso, como é que aparece essas tentativas, né, de botar as mulheres indígenas nesse lugar de mulheres perigosas ou com algum outro desses estereótipos aí. E parabéns, viu? Foi muito bom te ouvir. A gente faz uma rodada de 3 perguntas, passa para a Jaciara e depois abre novamente, pode ser, gente? Eu já fiz uma pergunta, eu não sei se na minha rápida saída alguém fez outra além do Pedro. Eu e Pedro, não é isso? Foi só o Pedro. O Marco agora colocou aqui no chat. Parabéns, Jaciara. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre a sua trajetória pessoal enquanto mulher tabajara. Então, a gente fecha nessas 3, e aí ela responde. Então, vou tentar... Eu acho que as perguntas dialogam entre si, né? Essa primeira... Não sei se eu posso afirmar o primeiro, né? Porque nós já tivemos algumas
algumas atividades de mulheres de várias etnias se reunirem, mas nada assim, pode ser a primeira, né, porque foi uma proposta nacional em Brasília, a Marcha das Margaridas do ano passado, né, aquele encontro, né, Luziana, entre as mulheres indígenas e as mulheres rurais, justamente por essa ser uma pauta que unifica, né, é uma pauta que unifica a luta contra a violência à mulher e a questão da terra, duas pautas que nos unem muito enquanto movimentos, né? Enquanto movimentos sociais gerais e enquanto movimentos de mulheres, mulheres trabalhadoras rurais, mulheres de povos e comunidades tradicionais, né? Aí eu trago toda a diversidade religiosa e as mulheres indígenas, né? Porque a gente, enquanto mulher indígena, a gente também carrega muito isso, né? A gente carrega a tradicionalidade, a diversidade religiosa, a gente carrega a luta pela terra, né? Mas a gente carrega também o nosso lugar de povos originários, né? Nossa bandeira de povos originários, né? Nossa bandeira da nossa luta pela terra, ela ser marcada pela nossa territorialidade, né? Que para nós não nos interessa qualquer terra, né? Pode ter até um outro espaço para outros que sejam mais bonito, mais fértil, mas para nós só nos interessa aquele lugar ao qual nós pertencemos mesmo. Então, a gente tem isso muito marcado, e é esse movimento de unidade, mas dentro desse coletivo a gente precisa afirmar, como, eu não ia citar essa frase porque eu não estou certa do autor, mas eu vou citá-la assim mesmo, né, a gente lutar pela nossa diferença, né, quando a gente é colocada como todos iguais, e lutar pela igualdade quando a nossa diferença nos exclui nossos direitos, né? É sempre esse movimento da gente lutar, de fato, pela equidade, né? Nosso direito de acessar o que é nosso e o direito de ser reconhecido e considerado por quem nós somos, né? Cada um com a sua realidade. Dentro da nossa diversidade de povos, dentro da nossa diversidade de mulheres, e dentro da nossa diversidade quando a gente entra em qualquer comunidade. Porque dentro da minha casa a gente tem um leque de diversidade também. Então, aí a gente rompe esse estereótipo de enquadramento das pessoas, e sobretudo dos indígenas, das mulheres principalmente, né? Ah, porque isso, aquilo é coisa de mulher, isso é programa de índio. A gente conseguir romper, né? Essas coisas, porque nos coloca de uma condição que, fora daquele padrão, nos nega a nossa identidade. Se a gente não se enquadrar naquele perfil, nos nega a nossa identidade, né? O que a gente estava refletindo agora há pouco. E eu acho que aí eu vou logo dialogando com o professor Pedro sobre essa história de silenciamento. Eu acho que vem muito por isso também, né? De dizer, mas vocês estão tão inseridas, tão ativas num movimento feminista que talvez não haja legitimidade de lutar por uma causa indígena. Aí é que a gente vem e afirma e balança mais forte a bandeira, né? Aí é que o outro deve se enganar. Que a nossa questão pela valorização da mulher é porque, sobretudo, dentro do movimento de mulheres, nós temos a responsabilidade, nós temos uma missão, nós somos protagonistas no dia a dia, né? E nós temos consciência da nossa importância, do nosso valor nisso daí. E Pedro, eu queria compartilhar uma realidade da minha família. Minha família tem uma questão muito comum de loucuras. Nós temos alguns parentes que já deu inúmeras entradas nos manicômios, né? Porque eles eram considerados pela vizinhança e pelas pessoas loucas. Mas eram loucas porque eles tinham um modo de comportamento diferente. Minha avó enlouqueceu, né? Foi internada compulsoriamente várias vezes, né? Por causa da defesa acirrada dela dos filhos, dos netos e do território. Essa luta indígena, o que ela falava, dizia, loucura, você não tem terra, sua família não deixou nada, você é louca. Entendeu? Então, isso foi só um exemplo que você colocou, e aí eu me lembrei que até hoje a gente tem muitas questões assim comum. Eu tenho muitas parentes que tem muita gente que é rapidamente diagnosticada
Eu acho interessante eu acho que pode ser até um objeto de estudo, de repente, de quem queira, porque eu gostaria muito de participar de uma pesquisa sobre isso na comunidade tabajara, é muito recorrente, é muito comum várias pessoas estarem aposentadas, receberem BPC, com muitos diagnósticos de loucura, né? Mas para nós, parentes, as pessoas têm alguns momentos assim, mas é mais pelo comportamento e pelo discurso que eles recebem esse diagnóstico, entendeu? Então, a gente pode ainda refletir dentro dessa fala. Agora, a medicina, os diagnósticos, né, em contrapartida do nosso modo tradicional de entender de quem somos e o que somos, né? Porque a gente vem fruto de muita violência, né? Cidade de Conde é fruto de muita violência. E uma vez, eu, na oportunidade, conversando com Ana do Coco, se alguém aqui conhece a Ana Quilombola, Ana Rodrigues, a gente conhece ela aqui como Ana do Coco do Guruji, né? Ana do Guruji, mas na verdade o quilombo fica no Ipiranga. Ela falou da mãe dela também, que a mãe dela aqui também acabou tendo umas 2 ou 3 internações em hospitais, né, psiquiátricos, né, enlouquecidas. Por que as mulheres, muitas mulheres aqui, da nossa realidade aqui de Conde, elas deram várias entradas como loucas, né, minha avó, Dona Lenita, por exemplo, e outras mulheres, né, a gente teve nessa conversa, eu estou falando isso porque teve um evento que a gente promoveu de diálogo na luta antimanicomial, e a gente estava vendo a condição das mulheres, né, a gente estava fazendo essa reflexão de como as mulheres, elas eram em maior número dentro dos manicômios, né, justamente porque elas não aceitavam a condição posta de mulher, né, se elas não aceitavam o que os pais, irmãos ou maridos as queriam obrigar a fazer, ou se elas decidiam tomar conta da própria vida, dizia que aquela mulher louca e internava, né? Inclusive, a gente teve até a oportunidade de ver alguns diagnósticos, algumas coisas de internamento, uns papelzinhos de internamento, que dizia assim, quem estava mandando internar era um pai ou um marido, e o motivo, não aceitava, era insubmissa, insubordinada, rebeldia, era esse o tipo de diagnóstico que se colocava para condicionar essas mulheres. Isso foi a realidade de algumas mulheres aqui, tanto negras como indígenas também, né? Essa questão dita perigosa, os tabus, né, da gente enquanto mulher menstruada, eu acho que é uma coisa que virou muito cultural, muito tradicional, e que a gente ainda tem que trabalhar muito para sair dessa mente de que a mulher, nesse período de impura, e que ela oferece risco para o homem quando a gente está menstruada. Mas existem relatos de casos, né? Por exemplo, a pessoa que foi para um procedimento de cura, ou algum procedimento, e que a mulher que foi realizar, ela estava menstruada e agravou aquele paciente. Aí por isso que muitos não aceitam, rejeitam. A gente foi, o homem que foi fazer um corte de cabelo e a mulher estava menstruada e o cabelo mudou a fibra. Culpam a mulher porque provavelmente ela estava no período impura, prejudicou. Então a gente ainda tem essas coisas que faz parte do discurso cultural, da oralidade ainda, de muitas comunidades, e aqui também. A mulher não pode enguiçar o homem quando está menstruada, porque traz um atraso para a vida dele, né? Ave Maria. Se uma mulher menstruada passar por cima e enguiçar um homem, aí o enguiço parece que ela enguiça pro resto da vida. Tem que voltar, tem que desenguiçar, e olha, é um negócio complicado, viu? E, Marco, a gente tá aí, o Povo Tabajara tem 14 anos de luta, eu acho que eu tenho 12 anos ativamente nesse movimento, eu comecei com uns 18 anos de idade, eu já estou com 31, eu digo assim, ingressamos com processo, com afirmação, com a luta mesmo, sabe? Reivindicação étnica, de disputa pelo território, por direitos, e nesse meio de campo, eu fui me construindo, né? Foi bem Simone de Beauvoir mesmo. Eu fui me tornando
a Jaci Tabajara, né? Foi aí resultado de muitas coisas, né? Resultado de muitas experiências, e eu acho que eu ainda estou nessa metamorfose. Sem dúvida, estou aí nessa metamorfose, mas estou há 4 anos, né, fazendo 4 anos, que nós implantamos aqui na cidade de Conde um organismo de política pública para as mulheres, criamos um conselho de mulheres, onde a gente tem as indígenas, quilombolas, mulheres rurais, e a gente está aqui nesse desafio, inclusive foi o tema do meu TCC, acho que Marca assistiu meu TCC, né, a defesa, e foi a implementação de política pública para as mulheres numa cidade como Conde, né? E lá a gente trouxe os desafios e a minha realidade enquanto Tabajara, tendo a oportunidade de fazer isso, né? De sair do movimento e ir para o outro lugar, né? O lugar que eu tanto, né, questionava. Então, eu tive a oportunidade de tentar implementar algumas ideias nossas, né, do coletivo. Fácil, nós temos muitas barreiras, professor Pedro, com a condição da mulher, né? Temos muitos desafios, mas a gente também teve avanços muito, muito grandes para a realidade da nossa cidade, né? Mas eu acho que o que foi favorável é a gente também ter na frente outras mulheres, né? A maior parte da gestão aqui, a gente tem uma prefeita mulher, a maior parte da gestão é feita por mulheres. Então, não se faz política para as mulheres sozinhas, a gente precisa dessa intersetorialidade com outras secretarias, com outros espaços, e como esses outros espaços de poder também estavam sendo mulheres, foi o que tornou possível, quando recebeu uma premiação do 2º lugar da Paraíba, com melhor implementação de política pública para as mulheres, né? Ou seja, a gente já conseguiu avançar bastante. Numa realidade de 223 municípios, a gente está na 2ª posição aqui em Conde, né? Aqui na Paraíba, quer dizer. Eu acho que é isso. Se eu não conseguir atender alguém, eu posso tentar melhorar aqui na minha fala. Foi ótima, Jaciara. Perfeito. Eu gostaria de perguntar a Guilherme se tem mais alguém, não estou conseguindo abrir o chat para olhar as mensagens, se tem alguém inscrito ou se... Não, só a Mayara que mandou palmas e o Pedro comentou ótimo, Jaciara, obrigado. Não teve mais perguntas no chat, não. Guilherme, Ana, Mayara, Natália, vocês querem fazer alguma pergunta? Dá tempo, Ana, fica à vontade, dá tempo sim. Tá, então, parabéns, Jaciara, pela tua fala e pelo diálogo que trouxe através do filme. Também parabenizar, né, os e as pessoas, né, educadoras, docentes, professores, né, do dia de hoje e que também é todo dia. Jaciara, eu fiquei aqui me coçando para ver se eu perguntava ou não, porque tu falou que é novo, né, a questão da organização das mulheres, que é desde 2015, no sentido que tu falou da MIP, se eu não me engano, né, que foi um evento, né, isto. E aí tu tá com 30 e poucos anos e desde os 12 tu tá nessa militância, né? Então são algumas datas aí, né? Então, eu nesse contexto de pandemia, eu entrei, fui convidada para entrar num grupo do Mulherismo Africana, que discute exatamente isso, né? A mulher africana, e aí isso, eu te ouvindo, eu fiquei curiosa, porque tem alguns desencontros que é normal na sociedade, etc e tal, mas da questão do mulherismo africana para o feminismo e outros segmentos de mulheres, o mulherismo africana vai dizer que esse feminismo ocidental não contempla elas. Essa linha do mulherismo africana. E não sei se é muito cedo, né, mas aí como tu já tá desde os 12 na militância, há 5 anos, né, já tem essa questão da MIP, que também, né, eu entendi pela tua fala que tu participou. Eu queria te perguntar se tu, nesse tempo, né, que tu tá se aproximando, se debruçando, estudando, né, tu mesmo citou agora a Simone de Beauvoir, se tu percebeu entre vocês, mulheres indígenas, se existe alguma sinalização de que esse feminismo ocidental não serve para as indígenas. Eu te pergunto isso porque eu ouço muito das mulheres, de quem é mulherista africana, porque não precisa ser somente mulheres para ser deste segmento, dessa luta, porque elas acolhem homens também. Aí eu estou perguntando, assim, exatamente isso, assim, se tu já percebeu nesses teus movimentos, idas e vindas,
de eventos, ações, enfim, alguma sinalização de alguma mulher indígena que esse movimento feminista, que o feminismo ocidental não serve, não contempla as mulheres indígenas. É isso, obrigada. Vou desligar aqui o som. O Marco fez outra pergunta, que é sobre a articulação política. Existem coletivos de mulheres nas comunidades quilombolas localizadas na cidade do Conde? Se existe algum diálogo entre as duas comunidades, entre os tabajaras e esses quilombolas? Pronto. Então, Ana, por isso que a gente se organiza, né? Por isso que a gente disse que tinha que colocar aí os S no feminismo. Por isso que nossas grandes lideranças ainda não abraçam esse termo, mas elas preferem fazer a descrição do que é a sua luta, do que é a atividade, né? Justamente por isso, nós temos essas demandas específicas enquanto mulheres indígenas, de igual modo que as negras têm a demanda específica. Nós temos lutas similares, mas também nós temos as pautas específicas, né? Então, é muito importante a gente destacar essa questão da equidade, da gente ser quem nós somos, e também fortalecer a sororidade e a empatia, né? Porque na sociedade machista patriarcal, eles colocam a gente no mesmo bolo de mulheres, né? A misoginia, quando vem, a gente sabe que existe essa escala de mulheres negras, sim, com a maior parte da violência, a gente colore as estatísticas de violência contra as mulheres, né? A gente dá cor, a gente dá número a essas estatísticas, né? As questões das mulheres indígenas, a gente é afetada na condição de indígena nesses movimentos na luta pela terra, que a gente vê o exemplo das Guaranis Kaiowá, né? Os Guaranis Kaiowá, as mulheres e meninas das Guaranis Kaiowá, né? A maior questão lá é o perigo que as mulheres sofrem do estupro do pessoal, né? Então, a gente vê que isso daí, além da questão é a questão de gênero, né? A violência, o estupro é a violência de gênero mesmo, da condição de mulher, é a mais cruel, né? Falando de forma física, assim, porque ela deixa também muitas sequelas psicológicas. Marco, a gente tem de mulheres indígenas aqui, nós temos o grupo Moaras, da Barra de Gramame, temos o grupo Niaras, na aldeia Vitória, nós temos o grupo das Guerreiras Tabajara, que está na aldeia Nova Conquista, que é a nossa atual ocupação do bambu, nós estamos numa retomada, numa autodemarcação, um bambuzal aqui de mais ou menos 600 hectares em frente ao Coqueirinho, né, a gente está nesse processo hoje, né, de construção desse terceiro espaço. E nós temos aqui dentro dos quilombos o coletivo que Ana representa, né? Ana é uma das representantes, que elas se unem na produção de biojoias, mas a gente tem sim um bom diálogo nas oportunidades que a gente se encontra. Geralmente, nesses espaços de luta por terra, nesses espaços de movimentos sociais, nesses espaços que a gente consegue estar dialogando. E grupos de coletivos e de organização dos movimentos de assentados e assentadas da reforma agrária não tem essa organização das mulheres rurais aqui. Temos um coletivo que é o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste, que algumas assentadas integram esse movimento, mas a gente não tem isso muito atuando assim, enquanto com sede. Mas existe esse bom diálogo entre indígenas, quilombolas e assentadas aqui, nessa questão de mulheres, de lutas mulheres tradicionais, né? E Ana perguntou a mim se eu acredito em sororidade seletiva. Acredito. Acredito porque o feminismo branco é o exemplo disso, né? No início, por isso que a gente precisou se fortalecer e levantar nossas demandas específicas, porque a gente não se sentia contemplada, né? Não adianta você estar na rua militando ou no seu trabalho lá lutando por igualdade salarial e você explorando uma mulher negra periférica dentro da sua casa. Então, isso é sororidade seletiva, de sororidade com a outra companheira de trabalho dela, exausta, e que nunca mais foram para Miami, um exemplo. Mas a gente também tem a realidade, sim. E aí eu vou trazer quero saudar aqui Terezinha, né, de Jesus,
É Terezinha de Jesus, meu Deus, eu espero que eu não tenha errado o nome dela, mas é isso mesmo. Que ela trouxe muito esse exemplo, né, da realidade da mulher negra e a luta, né, contra essa sororidade seletiva. Acho que é isso. Não teve mais nenhuma questão, né? Não, no chat não teve mais nenhuma questão. A última foi essa da Ana. Ainda tem fôlego, Jaciara, para a gente ir até às 6 ou já tá bom? Por mim, tranquilo. Eu queria te fazer uma pergunta, pensando um pouco na tua trajetória, né, enquanto mulher tabajara, se a formação em antropologia, em que medida ela impactou na forma como você se vê como mulher indígena, mulher tabajara? Lu, e também assim, já que o Rio Tinto, né, o curso, né, esse contato mais estreito com os potiguaras, de alguma forma isso também ajudou na construção, na formação e tal. Eu acho que dialogou aí a pergunta também, novamente. Quando eu entrei na universidade, eu acho que na época eu era a única tabajara que tinha aí no litoral norte. E passei alguns anos sendo a única tabajara que estudava aí, até que depois chegou Juscelino, após mim, para para ocupar esse espaço, né? Eu fui saindo, Juscelino fui chegando. E é um espaço muito dos parentes, e em uma oportunidade que a gente teve lá, eu gostaria de repetir aqui para vocês o que eu falei, né? Que os Lundgres, eles podiam se estremecer, se estribuchar, de onde eles estivessem, da mais profundeza de onde eles estivessem lá, porque tinha uma neta tabajara, né, daquelas que eles não conseguiram assassinar, que estava pisando no território lá daquela companhia de tecido, hoje universidade, fazendo um curso de graduação para a gente ser não só o objeto de estudo, mas também autor e escritor da nossa história, né? Porque eu acho que é esse espaço que a antropologia trouxe para nós indígenas também, né? Porque quando coloca a gente, a Constituição diz, tem que ser um indígena para lá, para o laudo, ou tem que ser um antropólogo, né? Porque preconiza o profissional antropólogo para fazer os laudos e para fazer isso. E a gente colocar o indígena nisso daí é um empoderamento e tanto, né? Eu acho que é a gente realmente trazer o corpo, a voz e a legitimidade, né? Para o papel e a caneta. Luciano colocou aqui no chat, Luciano foi meu colega de sala. Ele está dizendo aqui que lembra desse dia. Um abraço, Luciano que é professor também. Parabéns, Lu, pelo dia aí dos professores e muito bom ter você aqui. Ana, Jaciara, porque tem a família Ludwig também no Litoral Sul, né? É a mesma família. Os Ludwig, eles saíram colonizando, é a mesma família. É quase o Nordeste todo, Mar. Foi quase o Nordeste todo, né? Uma única família. Mas sobre os potiguara, Jaciara, essa oportunidade que o Estado potiguara foi interessante? Teve uma troca? Como foi? Sim, com certeza. A oportunidade de estar no território, né? A gente acaba se fortalecendo, sim. A gente acaba partilhando das lutas. A gente faz o quê? A gente troca muita experiência e eu aproveitei a oportunidade de também aprender muitos caminhos, né? Aprender alguns caminhos das pedras que a gente fala com os parentes. Então, foi, sim, muito importante, porque os potiguaras já estão aí há muitos anos de movimento e de luta. E fomos muito bem acolhidos. Eu fui bem acolhida no campus, eu fui bem acolhida pelos parentes, né? Claro que eu tive muita dificuldade da permanência, mas a gente superamos, né? A gente é dessas, né? Vai se reinventando, né? Vai esticando o curso, que quase que eu acho que eu ia sendo jubilada. Brincadeira, professores. Mas, assim, eu digo que eu aproveitei bem o tempo, né? Não tive pressa. E aconteceu o que deveria ter acontecido, né?
E foi muito importante para mim essa convivência assim, viu, Marco? Foi muito importante. A oportunidade de estar dialogando, porque nesses espaços a gente não só dialogava a questão da disciplina em si, a gente se fortalecia enquanto identidade, enquanto indígenas, né? Porque sempre nas oportunidades de sala de aula, tem um indígena aqui, tem uma tabajara, tem um potiguara, e a gente também aproveitava a oportunidade de trazer a visibilidade para o nosso povo, né? Já ia logo, os professores também achavam, bom, já tem aqui o pessoal que é potiguara, o pessoal que é tabajara, a gente já vai dialogar, né, sobre essas questões da comunidade, então já abria também muitos caminhos para a gente também era muito provocada a mergulhar cada vez mais profundo nas nossas raízes para dar respostas, né? Eu também me sentia muito provocada a crescer, né? A crescer, que eu digo assim, mergulhar cada vez mais fundo, né? E é muito importante isso. Luziana, o seu áudio não está saindo. Não está saindo, professora Luziana, seu áudio. Marco, Pedro, Guilherme, vocês querem fazer algum comentário final? Eu achei muito, muito importante essa conversa, né? Tá ligado? Será que voltou? Vocês estão me ouvindo, gente? Ih, voltou. Deu delay agora. Sim, já voltou. Ouvir. Eu queria comentar que, até com a questão que a Ana Margarida trouxe antes da gente iniciar a gravação, que eu acho que é muito importante a gente trazer esse tipo de debate para dentro do nosso ambiente universitário, né? Principalmente com relação ao feminismo, tanto das mulheres indígenas quanto das mulheres negras, e também acontecer esse diálogo, né? E mostrar essas interseccionalidades que existem dentro do movimento feminista, né? Porque todas essas interseccionalidades, elas fazem parte também da sociedade, e assistir ao filme foi um processo muito interessante de ver como que, né, sobre os saberes locais, sobre a tradição de passagem de conhecimento, e como que aquilo funcionava. Então, eu fiquei muito feliz de poder assistir, e eu acho assim, que foi uma coisa assim, de muita... Acho que foi um dos poucos momentos assim, que eu mais tive alteridade, foi esse momento de assistir o filme, porque eu acho que não teve um momento no filme que, tipo, eu olhei para ele e falei assim, nossa, olha isso, que interessante, olha isso, que legal, tipo, e foi muito bom, e foi mais bom, melhor ainda, mais bom não existe, né? Melhor ainda poder participar aqui dessa conversa e escutar você colocando todas as questões que você tinha para falar. Eu acho que isso, para mim, eu só acho que só tenho isso para falar. Deixa eu fazer um comentário rapidinho, então, só reiterando os agradecimentos e dizer que foi uma grande alegria. Obrigada, Guilherme. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim, Luziana. Tá. E dizer também, né, acho que a gente continuaria ainda conversando, porque eu fiquei pensando, mas não precisa ser agora, a gente pode fazer uma segunda rodada, se você concordar em outro momento, porque eu acho que essa discussão sobre a relação da participação no curso e a experiência de estar na gestão agora, e esse cruzamento com a participação política, eu acho que era uma coisa que rendia muito. Fiquei com vontade de te ouvir mais, assim, para falar. Eu sei que tem várias influências nisso aí, mas aí acho que pensar também o lugar da antropologia nessa prática também agora, cruzando com o feminismo. Se a gente te convidar em outro momento, tu aceita para participar de um debate? Acho que podia fazer isso para o curso de uma forma mais ampla, acho que seria bem legal. Muito obrigado, viu? Espero que a gente se encontre em outros caminhos por aí. Posso falar rápido, só um pouquinho, Luziana e Jaciara? Primeiro agradecer a presença da Jaciara, né? E é isso que o Pedro falou, que é muito interessante, né? De uma aluna nossa que já tinha um protagonismo no curso, né?
de mulher indígena, tabajara, e agora, seguindo sua vida fora da acabou o curso, né? Lembrando que teve um belo de banquete depois do TCC dela, na defesa dela, foi muito bom. A família dela estava lá também, foi uma noite muito agradável. E assim, e via Jaciara, eu acompanho um pouco de longe, mas eu escuto, né, sempre escuto notícias do trabalho da Jaciara, né? E sempre comentários elogiosos, né? Então isso é muito interessante ver esse protagonismo, né, de mulher estudante, enquanto a gente via ela, né, de estudante tabajara, mulher tabajara estudante, e passar a ser agora ser uma liderança política, né, dentro do Conde, e já elaborando projetos de políticas públicas para o município, uma gestão, não sei como a Jaciara falou, uma presença muito grande, muito forte de mulheres, né. Então isso é muito legal, viu, Jaciara, e muito legal ter você aqui no Cine Debate. Obrigado, Jaciara. E essa coisa do Pedro é bom, viu? A gente podia armar mesmo isso. E pensando assim também, e outra coisa, né, que eu tenho um projeto sobre os Ludwig, sobre o movimento urbano em Rio Tinto, mas é pensando essa presença dos Ludwigs na Paraíba, né, que, como a Jaciara falou, né, a gente acha que os Ludwigs só estão ainda em Paulista, em Pernambuco, né, e Rio Tinto, não, teve gente, vereador, prefeito em Olinda, então eles têm uma presença política, econômica, de dominação muito forte, que vai de Pernambuco até o Rio Grande do Norte, né, e aí a Jaciara traz um pouco desse panorama para a gente. É muita luta, né, Jaciara? Obrigado, né, Jaciara? Eu percebi que na hora que Pedro estava falando, eu já tinha tentado desligar o microfone faz tempo, então não estava falando naquela hora, não. Já fazia tempo que eu tinha me calado. Jaciara também, afirmando aqui os votos, agradecer a tua presença. Foi muito rica a tua fala, porque você fala a partir de diferentes lugares, você fala como antropóloga, você fala como mulher indígena, você fala como uma mulher que está na gestão, e, assim, super achei maravilhosa a ideia de Pedro, de te trazer em outro momento para a gente dialogar, para a gente poder te ouvir a partir dessa tua outra faceta. Eu acho que tem muito ainda a ser dito, e foi uma conversa muito rica. O filme que você escolheu foi maravilhoso, e que esse diálogo possa acontecer em outros momentos também. Agradecer a todo mundo que está aqui, a Ana, a Maiara, Luciano, Guilherme, que tem trabalhado nesse processo de fazer o cine rodar, né? Fazer acontecer. A Natália saiu, mas agradecer por disponibilidade e pela potência da tua fala. Marco tinha se inscrito de novo, não foi? Não. Não, só para falar, cara, que a gente vai gravar, né? E eu acho que, assim, vai ser legal a gente usar em aula, porque a ideia é de usar esses debates em sala de aula também, né? E aí a gente vai para o YouTube, e depois as pessoas isso vai ser um vídeo, um debate que é para pesquisa, para utilizar em sala de aula, né? Então isso e a sua fala, como diz a Luciana, foi muito potente mesmo, muito poderosa, né? Então isso que vai ser legal a gente gravar isso para ser objeto de pesquisa e de aula também, né? Bom, eu sou Pedro, Luciana, Marco, eu, assim, continuo disponível. Eu já disse de início que eu gosto de estar em casa, e eu me sinto em casa nesse espaço, né? Guilherme, parabenizar pelo card, ficou muito bonito, muito bacana, foi Guilherme que fez, né? Eu gostei muito, né? Todo mundo, ai, que massa! Tá compartilhando também, viu? E agradecer as companheiras que estiveram aí acompanhando, né? Obrigada por me ouvir. Luciano, que chegou também, né? Um abraço, Lulu. Foi meu amigo, achei que era mesmo que 2 irmãos, assim, no curso. Acho que ele tá aqui só para, sabe, massagear meu ego. Mas foi meu colega de curso, a gente, muitos anos nessa história aí. E, para finalizar, né, Marco, os Lúnides, eles continuam aqui, eles revezaram o poder 28 anos, né, a Prefeitura Municipal de Conde, e
agora nessa gestão foi que a atual gestão tirou, né, assumiu, e eles estão de novo na disputa, colocando agora a nora deles para vir para esse pleito de novo. Mas é assim, eles não só existem, como estão ainda dominando, que o Conde era o que a gente diz um grande fazendão, né, aqui ainda. É o coronelismo, a violência, muito presente aqui, né. Mas estamos na luta sempre, né, e colocar que o lugar da mulher onde ela quiser, principalmente como hipermulher. Eu fiz só um trocadinho aí, gente. Não tive a intenção de rimar, não, rimou, mas não tive a intenção, viu? Renovar aqui o agradecimento e dizer que estamos sempre à disposição. Acho que esse espaço de diálogo é muito importante, porque a gente aprende muito, né? Essa provocação que nos faz também, nos promove crescimento, viu? Muito obrigada.